No alvorecer da existência, um segredo sombrio começou a se desenrolar. O paraíso de Deus, intocado e perfeito, foi invadido por uma praga invisível que corrompeu a própria essência da humanidade. A maldade, um veneno insidioso, espalhou-se como um incêndio incontrolável. Em cada coração, os pensamentos se retorciam em escuridão. O que era para ser a coroa da criação, a glória de Deus na terra, transformou-se em um pesadelo vivo. Testemunhe a queda de tudo. Os corações dos homens endureceram-se, e a iniquidade se espalhou como uma praga, cobrindo a terra em trevas. Deus, vendo a extensão dessa corrupção, arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Não era a intenção do Criador que sua obra-prima se desviasse para tamanha perversidade. Uma dor profunda e divina ecoou pelos céus, lamentando a escolha de suas criaturas. Contudo, em meio à vasta escuridão, uma fagulha de esperança persistia. Noé, filho de Lameque, destacava-se. Gênesis 6:8 nos revela: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Sua fé não era apenas uma crença abstrata, mas uma prática diária, uma vida dedicada à retidão em um mundo que havia se esquecido dela. Enquanto a corrupção se espalhava sem controle, Noé cultivava a pureza em seu coração e em sua casa. Sua família, influenciada por sua conduta, também se mantinha à parte da depravação que consumia a sociedade ao redor. A graça divina repousava sobre ele, protegendo-o da inundação moral que assaltava a terra. Noé era um farol em meio à tempestade iminente, um testemunho vivo de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da fé e da obediência podia brilhar. E então, a voz de Deus, clara e inconfundível, alcançou Noé. Não foi um sussurro, mas um mandamento solene, uma revelação do plano divino para purificar a terra. Farás uma arca de madeira de gofer, ordenou o Senhor, detalhando as dimensões exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Não era uma simples embarcação, mas um projeto colossal, uma fortaleza flutuante destinada a preservar a vida. Deus instruiu Noé a fazê-la com compartimentos, cobri-la com betume por dentro e por fora, e construir uma janela para a luz e uma porta lateral. Noé não questionou, não duvidou. Sua fé o impulsionou a obedecer meticulosamente a cada instrução, confiando plenamente na sabedoria do Criador. Enquanto o mundo zombava e a rotina da vida seguia inalterada, Noé e sua família dedicaram-se a essa tarefa hercúlea. A madeira era cortada, as pranchas serradas, o betume aplicado com diligência. Cada martelada, cada encaixe era um ato de fé e obediência, um testemunho silencioso da convicção de Noé na palavra de Deus. Mas a arca não seria apenas um abrigo para Noé e sua família. Deus revelou um pacto, uma aliança que transcendia o castigo iminente. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, prometeu o Senhor. E essa aliança incluía a preservação da vida de todas as espécies da terra. De cada ser vivente, um casal seria levado à arca, macho e fêmea, para serem preservados. E dos animais puros, 7 pares. Um espetáculo inimaginável começou a se desenrolar diante dos olhos de Noé e sua família. De todos os cantos da criação, os animais vieram, guiados por uma força invisível, caminhando em pares em direção à gigantesca estrutura de madeira. Leões e cordeiros, elefantes e ratos, aves do céu e répteis da terra, todos convergiam para o refúgio prometido. A cena era uma demonstração da soberania divina, um testemunho silencioso de que a vida, mesmo diante da destruição iminente, seria preservada por desígnio divino. Noé, mais uma vez, obedeceu fielmente, organizando os vastos compartimentos da arca para acomodar cada criatura, garantindo que houvesse alimento e espaço para todos. E então, a hora chegou. Gênesis 7:11 descreve o terror que se abateu sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Não foi apenas chuva, foi um cataclismo sem precedentes. As águas do abismo irromperam das profundezas da terra, enquanto as comportas do céu se abriram, derramando torrentes ininterruptas por 40 dias e 40 noites,
O rugido das águas era ensurdecedor, engolindo montanhas, florestas e cidades. A vida que havia desprezado a advertência divina foi varrida pela fúria das águas. A beleza da criação foi submersa, e a face da terra, antes verde e cheia de vida, tornou-se um vasto e turbulento oceano. Dentro da arca, Noé e sua família, junto com os animais, sentiram o balanço da embarcação, um lembrete constante da destruição lá fora. Mas, protegidos pela obediência e pela promessa divina, eles estavam seguros, flutuando sobre o caos. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu implacavelmente. O dilúvio cobriu a terra, e as águas prevaleceram e aumentaram grandemente, e a arca andava sobre as águas. Os picos mais altos, as montanhas mais elevadas, foram submersos, e toda a vida terrestre que não estava na arca pereceu. Então, as águas começaram a diminuir. Lentamente, o nível baixou, e ao fim de 150 dias, as águas tinham minguado, e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A espera dentro da arca deve ter sido uma provação de fé e paciência. O som constante da chuva, o balanço da embarcação, o cheiro dos animais, tudo isso fazia parte de uma rotina claustrofóbica e incerta. Noé enviou um corvo que voou e retornou, e depois uma pomba que retornou sem encontrar um lugar para pousar. Uma semana depois, ele enviou a pomba novamente. E ela voltou com uma folha de oliveira no bico, um sinal de esperança, uma prova de que as águas estavam recuando e a vida voltava a brotar. Finalmente, a terra estava seca. Deus falou a Noé, ordenando que ele e toda a sua família, junto com todos os animais, saíssem da arca. Eles pisaram novamente em solo firme, sentindo a terra sob seus pés após mais de um ano flutuando sobre as águas. O primeiro ato de Noé ao sair da arca foi construir um altar ao Senhor e oferecer holocaustos de todos os animais limpos e de todas as aves limpas. Foi um ato de gratidão e adoração, um reconhecimento da salvação divina. E Deus abençoou Noé e seus filhos, renovando o mandamento de frutificar, multiplicar e encher a terra. Mas, mais do que isso, Deus estabeleceu uma aliança eterna com Noé e com toda a carne que estava com ele e com a terra. O sinal dessa aliança, uma promessa de que nunca mais toda a carne seria destruída pelas águas de um dilúvio, foi o arco nas nuvens. O arco-íris com suas cores vibrantes tornou-se o lembrete visível da fidelidade de Deus, uma ponte celestial entre o Criador e sua criação, um símbolo da esperança e da nova chance concedida à humanidade. Após o dilúvio, Noé viveu 350 anos. A história de sua vida, entrelaçada com a de seus filhos Sem, Cã e Jafé, lançou as bases para a repopulação da terra. De Sem, Cã e Jafé, espalhou-se a humanidade por toda a terra. Através de seus descendentes, as nações e os povos se formaram, preenchendo os continentes e as ilhas. A memória do dilúvio permaneceu, um eco distante de um julgamento divino e uma promessa de um novo começo. A vida de Noé é um testamento de fé inabalável, obediência radical e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante da mais profunda corrupção humana. A arca, um símbolo de salvação e refúgio, e o arco-íris, o sinal visível da aliança, continuam a ser lembretes poderosos da justiça e da misericórdia divinas, ecoando através dos séculos como um farol de esperança e uma lição para todas as gerações. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre essa história épica, inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas e até o próximo vídeo.